Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Então Jesus olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Amados e amadas de Deus, o Evangelho de Jesus entrou de novo na sinagoga. Jesus está na sinagoga. A sinagoga é casa da palavra. É o lugar onde os judeus se reuniam para ouvir a palavra de Deus. Se reuniam os sábados para ouvir, para meditar na palavra de Deus. E havia na sinagoga um homem com a mão seca. Um homem que tem um defeito na mão, com a mão seca. E diz o texto do Evangelho: alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Amados e amadas de Deus, gente que está ali, está olhando, mas gente que não está disposta a entrar no mistério de Cristo, mas gente que está ali simplesmente para acusar Jesus, para ver se Jesus vai curar aquele homem que tem a mão seca, tem uma deficiência na mão. Estão olhando, observando, ver se Jesus vai curar aquele homem, porque é dia de sábado. Amados e amadas de Deus, gente que tem uma visão legalista da lei, gente que não percebe que está presente no meio dos homens alguém que é maior do que o sábado, alguém que é maior do que a lei, gente que não percebe aquilo que está acontecendo no meio dos homens, aquilo que está acontecendo na história. Diz o texto do Evangelho: Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Amados e amadas de Deus, Jesus coloca aquele homem no centro: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Amados e amadas de Deus, Jesus pergunta por aquilo que é central. O que é central? Salvar a pessoa? O que é central? Fazer o bem em dia de sábado? Amados e amadas de Deus, Jesus pergunta por aquilo que é central. Aqueles que observam Jesus estão com uma visão legalista, são fariseus, são herodianos, têm uma visão legalista, não estão interessados no sentido do sábado, não estão interessados no bem, não estão interessados em salvar a pessoa, mas estão interessados, sim, simplesmente no cumprimento legalístico da lei. Diz o texto do Evangelho: mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Amados e amadas de Deus, ira, tristeza, por quê? Porque tem diante de si gente que é duro de coração, gente que não é capaz de perceber o sentido da lei, gente que não é capaz de perceber o sentido do bem, gente que está simplesmente preocupada com a observância estrita da lei. E o que faz Jesus então? E disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Jesus cura aquele homem.
aquele homem que tinha a mão seca, Jesus cura aquele homem, Jesus liberta aquele homem, Jesus restitui de novo a totalidade da vida àquele homem. Diz o Evangelho, ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Jesus faz o bem, Jesus liberta aquele homem, Jesus cura aquele homem. Tramam herodianos e fariseus, tramam como matar Jesus. Jesus faz o bem, tramam a morte de Jesus, tramam o mal contra Jesus. Nos encontremos com essa palavra de Deus, deixemos com que esta palavra de Deus verdadeiramente interpele o nosso coração, deixemos com que a atitude de Jesus curando aquele homem, salvando aquele homem, libertando aquele homem, interpele o nosso coração, interpele a nossa vida, nos faça perceber que não é o legalismo que deve estar no centro da nossa vida, mas a salvação do ser humano, a salvação da pessoa, a dignificação da pessoa. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.